Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Sandra Domiciano, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos botar o papo em dia? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dos livros que eu li nesse mês de setembro de 2023. Foram 8 livros, mas eu vou falar sobre 7 deles, porque tecnicamente um deles eu não concluí. Mas eu vou chegar lá, calma. Vamos falar um pouquinho sobre eles? O primeiro deles é Aquietai-vos, de Elizabeth Elliot, tem Santidade, de J.C. Rowling, Os Pactos de Deus, de A.W. Pink, Vivendo para a Glória de Deus, de Joel Bick, Exclusão e Abraço, de Miroslav Volf, e O Poder do Evangelho e a Sua Mensagem, do grande Paul Walsh. E não podia ficar de fora Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. Vou fazer aqui um breve review. Eu vou começar por essa obra aqui, Exclusão e Abraço, de Miroslav Volf. Essa obra ela é seminal, que explora profundamente as questões de reconciliação, identidade e teologia trinitária. Os pontos fortes desse livro, eu poderia dizer que um deles é a reconciliação e o perdão. O livro ele oferece uma reflexão profunda sobre a necessidade de reconciliação em um mundo marcado por divisões e conflitos. O Volf, ele defende a ideia de que a reconciliação exige disposição de abraçar aqueles que antes eram considerados inimigos em vez de excluí-los. Ele fala também sobre a teologia trinitária. O Volf ele utiliza a teologia trinitária como uma base para a sua visão de reconciliação. Ele argumenta que a natureza relacional de Deus em Trindade serve como um modelo para a maneira como os seres humanos eles devem se relacionar de forma mais pacífica e principalmente amorosa. Identidade é outro ponto que o Volf ele trata. O autor ele vai explorar a complexa relação entre identidade própria e identidade do outro. Ele desafia a noção de que a identidade de um indivíduo deve ser construída às custas de excluir ou marginalizar o outro, promovendo a ideia de que é possível manter uma identidade própria enquanto se abraça e inclui a diferente. Ele também vai tratar de uma coisa bastante interessante, que é o sectarismo. Vai abordar questões de sectarismo religioso e étnico, oferecendo uma visão provocativa e uma construtiva de como as comunidades, a relevância contemporânea também vai ser um dos temas abordados nesse livro. Ele tem a relevância contemporânea em um mundo marcado com divisões culturais, divisões religiosas, divisões políticas, e ele vai fornecendo insights valiosíssimos sobre como construir uma sociedade mais inclusiva e importadoras. Exclusão e Abraço é amplamente elogiado por sua profundidade teológica e por sua perspectiva ética e contínua a ser uma referência importante para aqueles que estão interessados em teologia da reconciliação e construção de pontes e culturas e discussões diversas. Confesso que eu não conhecia o livro, não conhecia o autor e acabei me interessando por essa leitura por conta de um outro livro, um livro que eu ganhei do meu esposo em 2022, o livro do Timothy Keller, Esperança em Tempos de Medo. E o Keller fez tantas referências desse livro no livro Esperança em Tempos de Medo que acabou me aguçando aí uma curiosidade, um desejo de estar adquirindo a obra e estar estudando um pouco mais a respeito desse assunto. Outro livro que eu li esse ano e que simplesmente estou encantada por ele foi Os Pactos de Deus, de Arthur W. Pink. Essa é uma obra teológica que explora os pactos divinos na Bíblia, destacando a aliança da redenção, a aliança das obras e outros pactos que revelam o plano de Deus na história da redenção. Pink, ele examina as promessas de Deus, a eleição e a graça, fornece uma compreensão profunda dos pactos divinos e seu significado na teologia reformada. Esse livro, ele oferece uma abordagem sólida, bíblica, dos pactos com a escritura central da revelação de Deus em sua palavra.
tem um vídeo aqui no canal falando mais a respeito dele, de todos os pactos e as alianças com mais riquezas de detalhes. Eu recomendo você assistir esse vídeo também, depois que você assistir esse, ok? Os Pactos de Deus, de Arthur W. Pink. Foi mais um livro que foi lido por mim nesse mês de setembro. E eu super recomendo ele a todos vocês. E vamos falar um pouquinho a respeito dessa belezura aqui. Esse livro do Paul Walsh, O Poder do Evangelho e a Sua Mensagem. Esse livro, na verdade, ele não é meu, ele é do meu esposo, mas ele é tão maravilhoso. E meu esposo falou tão bem desse livro que aguçou meu interesse em estar lendo ele. O Poder do Evangelho e a Sua Mensagem, do Paul Walsh, é uma obra que enfatiza a importância do verdadeiro evangelho e do seu impacto transformador na vida dos cristãos. Os principais pontos desse livro incluem a necessidade de se pregar o evangelho, claro, um evangelho bíblico, evitando perturbações ou simplificações que possam comprometer a sua verdade. Walsh, ele ressalta que o evangelho genuíno exige o arrependimento, exige a fé e ele enfatiza a necessidade de uma transformação, principalmente no nosso interior. Paul Walsh argumenta que a veracidade da conversão, ela resulta em uma vida de santidade e principalmente obediência a Jesus Cristo. Paul Walsh, ele também critica um cristianismo nominal, no qual as pessoas afirmam serem cristãs, porém, as suas vidas não demonstram a sua verdadeira fé. A supremacia de Deus, ele realça e também a soberania de Deus em todo o processo da salvação, sublinhando a necessidade e a consideração à suprema autoridade divina, que é o que tem se perdido muito nos dias de hoje. As pessoas já não creem muito nessa soberania de Deus nos dias de hoje. A mensagem do livro, ela desafia os cristãos a examinarem a sua fé e a igreja e a pregar um evangelho verdadeiro e o que o torna uma obra influente e provocativa para os dias de hoje. Em resumo, Paul Walsh, em O Poder do Evangelho e a Sua Mensagem, é uma chamada a uma redescoberta e proclamação do evangelho genuíno com uma ênfase na transformação pessoal, submissão a Deus e na necessidade de uma fé verdadeira e operante. Então, leia também O Poder do Evangelho e a Sua Mensagem, de Paul Walsh. Outro livro que eu li esse ano e que falou muito ao meu coração, Aquietai-vos, de Elisabeth Elliot. Para quem me conhece sabe que eu não curto muito devocionais, não é a minha praia, e não por conta do conteúdo dos devocionais, mas sim porque eu tenho uma séria dificuldade em ler porções pequenas de um livro. Geralmente eu pego um livro e eu leio vários e vários capítulos em um único dia, então por isso eu tenho dificuldade em ler devocionais. Mas o tema desse livro, ele me chamou muita atenção, né? Uma força tranquila, a sua tradução original do inglês. E ele acabou chegando até as minhas mãos num momento bastante difícil da minha vida, onde eu tive a descoberta que um dos meus filhos estava com um câncer, um T3, em estágio extremamente avançado, e o meu outro filho, o de 14 anos, acabou tendo que passar por uma cirurgia às pressas também. Então foi um tempo em que minha vida estava muito conturbada, muito barulho, muitas vozes, muitos acontecimentos, e esse livro ele veio parar em minhas mãos exatamente nesse tempo. E eu confesso que ele me levou para situações e momentos com Deus de entrega, de renúncia, de esclarecimentos, me levou para um lugar de quietude, em um momento em que a minha alma, o meu interior estava assim muito agitado, muita turbulência dentro e fora. E realmente esse livro trouxe uma quietude para minha alma de uma forma muito grandiosa, de uma forma muito gloriosa. E com ele eu aprendi a experimentar um pouquinho sobre os devocionais com mais calma, com mais quietude, e aprendi a gostar um pouquinho do negócio. Mas confesso que não li ele nas porções diárias, né? Um devocional por dia.
Ele chegou nas minhas mãos, na verdade, na véspera da cirurgia do meu filho de 14 anos. Então, durante as horas que meu filho ficou nesse processo de cirurgia, que levou 2 horas e pouco, quase 3 horas, e mais aquele tempo em que a gente tem que aguardar ali para poder entrar na sala da UTI para visitar o paciente, eu acabei devorando quase o livro inteiro. Mas foi de grande valia para mim naquele tempo, naquele momento, e então fica aí essa super indicação. Aquietai-vos, de Elizabeth Elliot. São 100 devocionais para o coração sobrecarregado. Mais uma leitura concluída, não pela primeira vez, mas já é a terceira vez que eu leio esse livro, Vivendo para a Glória de Deus, de Joel Bick. É uma obra fundamental na teologia reformada. O autor ele explora a doutrina da santificação, enfatizando a importância de uma vida piedosa. Ele aborda os temas como a busca da conformidade com Cristo, o papel da palavra de Deus na oração, na santificação e a luta contra o pecado. Bick, ele ressalta a centralidade da graça e da dependência do Espírito Santo no processo da santificação. Ele também fornece orientações práticas para a vivência da piedade, incluindo o cultivo de hábitos espirituais e a importância da comunhão na igreja. Esse livro é uma valiosa fonte de instrução, de encorajamento para aqueles que desejam viver vidas que glorificam a Deus, com uma ênfase particular na tradição reformada, é claro. Esse livro, ele caiu em minhas mãos também em 2017, na mesma época do Santidade de J.C. Rayleigh, junto com outro livro que chama-se Santos no Mundo. Esses livros, eles impactaram a minha vida de uma forma muito gloriosa, de uma forma muito grandiosa, e são livros que eu costumo ler ainda até os dias de hoje, desde 2017, às vezes leio por completo, às vezes leio algumas porções dele nos anos que se sucedem, e acredito que seja um livro que eu vou continuar lendo por muitos anos, porque o meu queridinho de todos os tempos, Santidade, de J.C. Rayleigh, é o livro que eu costumo ler todos os anos. Santidade é uma obra clássica, escrita por J.C. Rayleigh, um bispo anglicano do século XIX, que busca explorar e promover a importância da santidade na vida cristã. Esse livro, ele é amplamente considerado como uma das obras mais influentes sobre o tema da santidade no contexto do cristianismo evangélico. Alguns pontos chaves incluem a ênfase na santidade prática. Rayleigh, ele enfatiza que a santidade não é apenas uma teoria abstrata, mas é algo que deve ser vívido no cotidiano. Ele direciona os leitores a entenderem a santidade como uma qualidade de vida moral evidenciada em ações, atitudes e, principalmente, caráter. A base bíblica do livro, que ele está enraizado, melhor dizendo, é a interpretação das escrituras sagradas. O Rayleigh, ele vai apresentar inúmeras passagens bíblicas que sustentam o seu argumento, demonstrando como a santidade é um tema central na Bíblia. Ele fala muito sobre o combate ao pecado. Rayleigh, ele aborda a luta contínua contra o pecado como uma parte essencial da busca pela santidade. Ele encoraja os cristãos a se arrependerem dos seus pecados, a buscarem a ajuda de Deus para vencer as tentações. Embora tenha sido um livro escrito no século XIX, esse livro ele mantém sua relevância e aplicabilidade na vida cristã contemporânea. O Rayleigh, ele trata de questões atemporais, relacionadas à devoção, à obediência e ao caráter. Então, foi mais um dos livros que eu li no mês de setembro, e é um livro que eu leio todos os anos desde 2017. Santidade, de J.C. Rayleigh. E o último livro que eu li no mês de setembro foi exatamente esse, Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. É uma obra que explora a conexão profunda entre a espiritualidade e a feminilidade. O livro ele vai destacar a importância de as mulheres reconectarem com as suas raízes espiritualmente, encontrando significado, propósito e forças em sua jornada.
Viviane Martinello, ela vai abordar questões contemporâneas enfrentadas pelas mulheres como identidade, relacionamentos e desafios culturais. Ela oferece muitos insights baseados em princípios bíblicos. Os pontos fortes desse livro incluem uma abordagem inspirada e prática para ajudar as mulheres a crescerem em sua espiritualidade e se aprofundarem mais em sua compreensão no papel da mulher na vida cristã. O livro, ele encoraja as suas leitoras a se enraizarem em Deus e a viverem uma fé autêntica e significativa. E sim, ele é um devocional. Isso aqui é para fazer a gente morder a língua, sabe? Eu que sempre falei, eu não gosto de ler devocional, não tem esse negócio de pequenas porções diárias. Eu já havia lido outro livro dela, Mulheres Improváveis, e que é um livro assim espetacular, um livro maravilhoso. Então, quando lançou o livro, eu adquiri o livro e nem havia prestado atenção nessa palavrazinha pequenininha aqui em cima, devocional. Mas quando eu cheguei em casa e comecei a ler o livro, eu fiquei simplesmente encantada, e a forma como ela vai abordando é um devocional para apenas 2 meses, é um devocional para 8 semanas. É claro, eu preciso confessar aqui que eu não li uma porção por dia. Na verdade, o que era para ser lido em um dia, não rolou. Eu acabei lendo uma semana de devocional a cada um dia. Então eu li o livro em uma semana, e isso com muito esforço, né? Para ler ali pequenas porções. Mas eu confesso que é um livro extraordinário e eu super indico aí para a mulherada. Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. Então eu fico aqui, me despeço de vocês. Deixa aí como indicação para a vida de vocês aí, suas leituras cotidianas, esses livros maravilhosos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, corra, inscreva-se, curta, comente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que gosta de ler e que às vezes fica meio perdido sobre o que ler, né? Falo a respeito do que esse livro aborda, que tema. Fica aqui as minhas indicações para vocês também de livros maravilhosos que edificaram e mudaram aí bastante a minha vida. Se você quiser adquirir qualquer uma dessas obras, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que é da livraria El Shaddai, que é uma parceira aqui do canal. É só você entrar por esse link no site da livraria e você vai ser inserido ali em um verdadeiro arsenal de livros cristãos maravilhosos. Adquira esses e muitos outros que você vai encontrar por lá. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!